E eu vejo, senhor Ernesto, que eu sou psicóloga de formação, mas na verdade sou muito mais uma mulher do campo, da roça, com muito orgulho. Eu imagino que o senhor tenha uma memória seletiva, para não dizer uma memória leviana. O senhor não se lembra de nada do que importa e do que ocorreu efetivamente. E se lembra de questões mínimas, supérfluas e até mesmo não verdadeiras, como o senhor vem fazendo aqui todo esse momento. A impressão que se tem é que existe um Ernesto que fala conosco, que nós ouvimos a voz, e um outro Ernesto, que eu não sei onde fica, nas redes, na internet, nos artigos, nos blogs, falando coisas totalmente diferentes. Eu, sinceramente, estou confusa de qual personalidade nós devemos considerar. Se é esse que vem aqui e mostra um mundo cor-de-rosa, porque o comércio brasileiro aumentou, a despeito do senhor. A despeito do senhor, o comércio do Brasil vem aumentando a cada ano, graças a Deus, e batendo recordes, graças à competência dos pesquisadores do Brasil, da Embrapa e outros mais, e dos produtores rurais. Então, eu gostaria de lembrar o senhor de algumas coisas. Talvez isso lhe refresque a memória. Em primeiro lugar, o senhor bateu no peito em dizer que, graças à sua gestão no MRE, as vacinas vieram no Brasil numa quantidade X. Eu quero lembrar a todos que até abril, 85% de toda a vacina colocada no braço dos brasileiros vieram da China, e a despeito do senhor, porque o Butantan, que é do governo de São Paulo, para a contrariedade de muitos, fez uma contratação direta que não teve uma palha de necessidade do governo federal. Talvez, se tivesse precisado, o governo poderia ter apoiado, mas nesse caso foi zero a sua interferência como chanceler para que esse contrato do Butantan, ou nós poderemos chamar aqui o doutor Dimas Covas para poder testemunhar se eu estou falando a verdade ou não. A despeito do senhor, a China fez o negócio com o Butantan, negociou as vacinas e até abril, 85%, para desgosto de alguns, a vacina veio da China. Quero dizer ao senhor que um reparo importante que deve ser feito, também lembrando aos meus colegas que o BRICS e todo o financiamento do Banco dos BRICS, também, a despeito do senhor, nós estamos conseguindo, graças ao Marcos Troirro, que era do Ministério da Economia e que foi presidir o BRICS num rodízio entre os países do BRICS. E ele, como um bom brasileiro, está trabalhando duro para acumular um tanto de recursos para o Brasil. E graças a Vossa Senhoria, nós ficamos devendo os BRICS, o banco, para capitalizar os recursos do Brasil e deixar o nosso presidente, Marcos Troirro, vulnerável, devendo esse banco, diferentemente dos outros países, porque no orçamento do ano passado deixaram, e era da sua responsabilidade, que é muito importante essa relação internacional e os pagamentos dos nossos compromissos com os organismos internacionais. Eu quero aqui esclarecer uma pergunta de um colega senador que o senhor não soube responder, e engraçado isso. A empresa que fornece 85% da vacina até abril, ele não sabe se é do governo ou se é privada. Então eu vou lhe informar, senhor Ernesto, a Sinovac, que produz a Coronavac, ela é exclusivamente privada. E a Sinopharm, que é tipo a Fiocruz e Butantan na China, é do público. E engraçado que o Butantan foi e comprou a Sinovac e fez o acordo. E por que a Sinopharm não foi procurada? A Sinopharm, senador Renan, presidente Omar, já está autorizada no Brasil como a Moderna. E ninguém vê ninguém falando em comprar dessas duas vacinas. Eu acho curioso. Inclusive, eu propus que as empresas de vacina de aftosa poderiam fazer uma interlocução direta numa missão da China ao Brasil, para que pudesse a Sinopharm produzir essa vacina que já está autorizada pela Anvisa, segundo o presidente da Anvisa me informou ainda ontem, para produzir e nós transformarmos o Brasil num hub produtor de vacina. O que mais me deixa curiosa, eu não gostaria de morrer sem ter essa resposta. Não sei se conseguirei. Nós conhecemos febre amarela, varíola, catapora, sarampo, paralisia infantil. Que mais? Quantas milhões de vacinas esse Brasil já fez? Por que a implicância com a vacina da Covid?
Eu não consigo compreender. Se fosse uma novidade, não, gente, vamos ter paciência. Ninguém nunca viu vacina. É a primeira vez. O Brasil não é um craque na distribuição de vacinas e aplicação de vacinas. É tudo novo. Não, não é o caso. O senhor deve ter tomado um monte dessas vacinas, assim como eu, assim como todos que estão aqui. Por que esse preconceito com vacina? Por que a insistência num medicamento que, no início, muitos gostariam que fosse ótimo? Quem não queria que esse medicamento fosse maravilhoso? Mas, ao contrário, infelizmente, esse medicamento ele foi condenado. Condenado no sentido de não ser útil. No Fórum Econômico Mundial, o Brasil estava, naquela época, acabando de fechar São Paulo, Butantan e a Coronavac. E o senhor, no Fórum Econômico Mundial, disse que ia fazer o Brasil uma aliança com os Estados Unidos para barrar o tecnototalitarismo em referência à China, num momento crucial que poderia muito ter repercutido e prejudicado essas negociações. Eu gostaria de ditar aqui, senhor presidente, para refrescar a memória do ministro, do ex-ministro, do ex-chanceler. No dia 11 de março de 2019, uma segunda-feira, em discurso na aula magna para os alunos do Instituto Rio Branco, afirmou que o Brasil não venderia sua alma para exportar minério de ferro e soja para a China. O então ex-chanceler disse ainda que o Brasil, nos últimos anos, fez uma opção equivocada ao querer se integrar com a América Latina, com a Europa e com os BRICS, em vez de aprofundar as relações com os Estados Unidos. Araújo também questionou se a parceria com a China seria benéfica para o Brasil. De fato, aspas sua, meu senhor, a China passou a ser o grande parceiro comercial do Brasil. E, coincidência ou não, tem sido um período de estagnação do Brasil. O senhor criticou a nossa proximidade com a China, com a Europa, com os BRICS e com os países da América Latina. O senhor, de fato, é um homem muito ousado, muito corajoso. Em algum momento, o senhor se lembrou que estava lançando ao mar todo o trabalho de anos da diplomacia brasileira? E esses comentários que Vossa Senhoria livremente, a liberdade o fez fazer, lhe deu o direito de fazer, o senhor acha que isso colaborou na compra de vacinas? Isso colaborou com o combate à pandemia? Ou foram palavras ideológicas jogadas ao vento? Eu me lembro como se fosse hoje o governo do PT, as críticas que os opositores faziam de que era uma diplomacia preconceituosa e direcionada a questões políticas ideológicas. Quantas vezes nós ouvimos isso? E até por alguns momentos eu acreditava nisso. E agora nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo preconceito? Nós estamos vivendo ideologia? Ou nós estamos vivendo o livre mercado, a livre iniciativa, sem preconceitos, sem reparar no sistema de governo dos países que não nos diz respeito? Nos diz respeito é a defesa do nosso país, e a defesa do nosso país é a defesa do emprego, e o emprego vem com aumento também das nossas exportações. Senhor presidente, ainda lembro aqui, reitero, o seu artigo. Chegou o comunavírus, é o título do artigo. Comunavírus, isso não é ataque? Eu queria saber se isso ajudou ou atrapalhou a compra de vacinas e as relações do Brasil com aquele país. Muitas pessoas dizem que bajulação a China. Eu quero bajular qualquer país que tiver vacina para o meu povo brasileiro, para o meu povo do Tocantins que me elegeu. Qualquer um que tiver vacina, eu sou capaz de deitar no chão e deixar que pise em cima de mim para que tragam vacina. Não tenho o menor orgulho. E nessa hora não tem ideologia. Nessa hora não tem a sua vontade própria. O senhor estava lá como um servidor do Estado brasileiro, recebendo para isso, para defender os direitos dos brasileiros, e não a sua posição ideológica. O senhor disse no seu artigo, o globalismo é um novo caminho do comunismo.
Aliás, foi o senhor que inventou isso. Esse globalismo ainda não está muito bem na cabeça de muita gente. O vírus aparece, de fato, como imensa oportunidade para acelerar o projeto globalista. Queria que o senhor explicasse o que é isso. Esse já se vinha executando por meio do climatismo ou alarmismo climático. Ele agora há pouco disse para nós aqui, para todos, que ele, durante a sua gestão, se preocupou demais com o meio ambiente. Isso aqui é preocupar com o meio ambiente? Isso aqui contribuiu, de alguma forma, com as relações do Brasil com o mundo? E os ataques que Vossa Senhoria fez pessoalmente aos atacantes do Capitólio americano? O senhor minimizou a ação daqueles vândalos, ao invés de se solidarizar com o governo americano. O senhor não era parceiro do governo americano, vocês eram parceiro do Trump. A hora que substituiu, o senhor não entendeu, como bom aluno do Rio Branco que deveria ser, que nós não somos amigos de presidentes, nós somos amigos das nações, nós somos amigos dos países, que são muito maiores do que nós. O senhor ainda apoiou o ataque ao presidente Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, que, por incrível que pareça, nós estamos muito em mãos dessa criatura, que aglutina todo um consórcio com Vaccin para vacinar os países pobres e países em desenvolvimento. É muito triste. Justamente a China tão atacada, Tedros Adhanom tão atacado, o governo Biden tão atacado. Hoje nós estamos nas mãos dessas pessoas que o senhor apoiou e ajudou a atacar com tanta força na porta, humilhando e pedindo vacinas, porque eu não me importo de humilhar. Agora o senhor deveria ter desculpas ao país. O senhor deve desculpas ao país. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando Vossa Senhoria de lá saiu. Presidente, só porque o senhor um questionamento, presidente. O tempo é livre agora, já passou já mais de 6 minutos. Porque o senhor passou, porque o senhor não só não colocou o Brasil como pária, porque pária ainda tem uma classificação. O senhor está gostando da minha fala? O Brasil não é pária. O Brasil foi muito pior. Ao invés de pária, o senhor colocou o Brasil na posição de irrelevância. E eu não aceito o meu país ser um país irrelevante. Não aceito que isso aconteça. Para concluir, senhor presidente, o maior vexame que nós já passamos na vida foi na cúpula dia 22 de abril. Eu assistindo do começo ao fim, esperando o pronunciamento do nosso presidente da República. Porque ele é nosso presidente, ele foi eleito pelo povo brasileiro. Não foi com meu voto, mas foi eleito. O presidente da República Americana levanta-se da cadeira e deixa o presidente do Brasil falando sozinho. Aquela mensagem, se o senhor não conseguiu ler, ela disse para o mundo: eu não tenho nada para ouvir do Brasil. Não tem justificativa para aquela levantada de cadeira, a não ser a insignificância com que o senhor trabalhou para colocar o Brasil nessa posição. E peço, senhor presidente, toda a correspondência entre o MRE e os ministérios a fins de vacina. Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde e Casa Civil, eu gostaria de pedir, se for possível, a essa comissão, que todas as correspondências tramitadas pelo sistema interno, entre ministérios, especificamente sobre vacina, que essa comissão possa ter acesso. E também desses ministros para o presidente da República. Porque com essas comunicações em aberto, senhor presidente, nós vamos poder identificar qual foi o ministro que mais mal influenciou o presidente, qual foi o ministro que melhor orientou o presidente. E nós queremos toda a comunicação do MRE para as embaixadas no mundo, e especialmente os embaixadores aonde tem os laboratórios de vacina. Nós queremos todos os ofícios, todas as mensagens relacionados à pandemia, à vacina, à cloroquina, à hidroxicloroquina, ao que tiver. Nós queremos encontrar, não é isso? Quem são os responsáveis pela desgraça brasileira, da mortandade que ocorreu? Nessas correspondências, senhor presidente, eu tenho a convicção de que nós vamos encontrar quem paralisou decisões, quem fechou os olhos do presidente Bolsonaro. Nós vamos encontrar com certeza. Muito obrigada.